Então, como eu falei para vocês, o capítulo 1 foi um pouco mais da parte de introdução, dos sistemas de comunicação, né? Hoje a gente vai falar dos tipos de rede, né? Do alcance que a gente tem nessas redes, né? Inicialmente, os sistemas operacionais, eles não eram voltados para a rede, e agora a maioria dos sistemas operacionais aí, né, eles já são voltados aí para o ambiente de rede, certo? Ver o que é a arquitetura peer-to-peer, né? E cliente-servidor. E vamos ver a classificação das redes, né? Classificação das redes e as suas topologias. Então, o objetivo de hoje, né, é definir e conceituar os tipos, né, e as classificações das topologias de redes conforme o seu alcance, tá certo? Então, né, para mim ter um ambiente de rede, eu vou ter que ter os elementos básicos de rede, né? Hardware e software aí, integrando, né, possibilitando a comunicação entre os computadores. Então, eu vou ter como eu falei para você, cliente, né? Um servidor de serviços, né? Eu vou ter um elemento de rede, né? Eu vou ter clientes, eu vou ter interface de rede, né? Então, esses aqui são os elementos básicos de uma rede, né? Se tiver alguma pergunta, algum exemplo, alguma coisa, pode interromper e perguntar. Então, essa é uma configuração de uma rede local, né? Mas assim, a gente vai ter outras redes aí, como é que se diz? Bem maiores, tá? A integração de redes aí esse aí é um nível, como falei para vocês, de uma rede local. Então, a gente tem o servidor, né? Na realidade, assim, só a gente vai estar nomeando, né? O servidor vai ser, na realidade, a máquina, né? O computador que vai oferecer recursos utilizado por muitos elementos na rede. Vou ter servidor web, eu vou ter servidor de e-mail, servidor de arquivo, servidor de web browser, eu vou ter vários tipos de servidores diferentes aí, tá certo? E assim, das mais variadas equipamentos, né, e sistemas operacionais também. Então, o cliente vai ser a máquina e o computador que vai usar os recursos oferecidos pela rede, né? E recurso vai ser qualquer coisa oferecida na rede, aí, né? Qualquer serviço. E o que vai ser comum, né, é o protocolo, né, que é a linguagem que os elementos da rede usam para conversar. Então, por exemplo, eu vou ter uma máquina, um servidor Linux, Unix, que vai falar com uma máquina Windows. Através do quê? Através do protocolo, né? Da linguagem comum delas. Então, eu vou ter ambientes diferentes, né? Ambientes diferentes falando com né, equipamentos diferentes, sistemas operacionais diferentes, conversando entre si. Né? Então, os meios de ligação, né, vão ser diversos meios que a gente vai usar para conectar essa rede. Então, o que é o protocolo? Esse conjunto de regras pré-estabelecidas e que o transmissor e o receptor, né, devem seguir para que ocorra a comunicação entre eles. Né? Então, ele tem que falar a mesma linguagem. A placa de rede, né, vai ser a interface, né, que permite os computadores acessarem o meio físico. Né? Inicialmente, as placas eram separadas, né, do hardware. Hoje a gente faz integrado, né, as máquinas são feitas com hardware integrado, mas assim, no começo não era assim. Né? E os hardwares de rede, que são os concentradores, aí depois a gente vai ver mais à frente, o switch, hub, roteador, os vários níveis de hardwares para essa rede funcionar. Né? Lógico que a gente vai dar um foco para as redes padrão TCP/IP, mas tem redes Token Ring, que são, né, uma rede mais antiga, tem rede de ATM, de alta velocidade, tem outros padrões aí de rede. Né? E o sistema operacional, né, de rede, que vai ser o software aí que vai estar gerenciando todo esse funcionamento do hardware de rede. Como eu falei para vocês, antigamente a gente tinha o sistema operacional, a parte de rede era separada. Né? Hoje está tudo num software só. Né? Só que a gente tem hardware específico. A gente tem, por exemplo, o Windows NT, que ele tem uma performance mais voltada para a rede. Né? E o Windows comum, ele tem recursos de rede, mas não tão avançados
como, por exemplo, né, o Windows NT, que ele é mais voltado para a parte de as normativas aí de servidor, né? Então, o Windows é mais cliente, né? E o Linux também, né? Tem toda uma, como é que se diz? Os recursos aí da parte de rede. Então, como eu falei para vocês, os sistemas operacionais de rede, né? Esse software aí composto de várias rotinas, né? De hardware numa máquina aí. Então, a gente tem, por exemplo, serviços de gerenciamento de uso do processador, alocação de memória, tanto principal como secundária, né, controle de acesso a dispositivos de entrada e saída, né, disco rígido. O sistema operacional faz todas essas funcionalidades aí, né, além, né, do gerenciamento de arquivos, né, de dados. Então, o sistema operacional de rede é uma extensão, né, como eu falei para vocês, dos sistemas operacionais locais acrescidos das funções de rede, que o usuário, na maioria das vezes, são transparentes aí. Mas antigamente, hoje se autoconfiguram, esse tipo de coisa, mas antigamente era tudo configurado à mão, né? Todos os recursos tinham que ser, da parte de rede, tinham que ser configurados à mão. Então, a interface entre as aplicações do sistema operacional, né? E às vezes essas interações de solicitação e respostas, em que a aplicação solicita, né, um serviço, o sistema operacional em resposta vai executar esse serviço, formando o status da operação e transferindo os dados aí. Então, em redes, uma estação receber o pedido, né, localizada remotamente, ela faz todo um trabalho de montagem de mensagens e envio de pacotes até a estação remota. Tá? Que acaba sendo transparente, mas tem uma sequência de processos aí. Então, a gente tem o sistema operacional cliente e o sistema operacional servidor, né, que vai ter recursos a mais, como eu falei para vocês. Acho que aqui não, né, não tem muito mais informação aqui. Então, as arquiteturas peer-to-peer ou workgroups, né, na verdade, as estações, né, os sistemas operacionais de redes possuem esses módulos aí, né, tanto de servidor quanto de cliente. Né? Então, a arquitetura, já na arquitetura cliente-servidor, as estações dividem em estações clientes, né, que vão ter o módulo cliente, e as servidoras vão ter a função servidora aí. Né? Então, aqui é específico, né? E aqui eu vou ter, ele vai ter os dois módulos aqui, né? Peer-to-peer vai ter os dois módulos e a arquitetura cliente-servidor vão ser separados. Tá? Então, os servidores podem ser classificados de acordo com o serviço que executa, que eu falei para vocês, servidor de arquivo, banco de dados, impressão, comunicação, dentre outros aí. Aqui é só o diagrama, né, de uma máquina aqui, trabalhando com o servidor, prestando serviço, que pode ser dedicado ou não, né, e o cliente aí. Então, agora a gente vai ver a classificação das redes aí, né. Então, a classificação das redes é constituída através do arranjo topológico, aí, interligando vários módulos processadores através de enlaces físicos. Lógico, quando eu vou ter uma rede mais complexa, eu vou ter recursos de meios de transmissão em redundância, né? E nas redes mais simples, por exemplo, a gente que é cliente final, a gente tem um ponto só de acesso, tá? Mas a configuração das redes, elas têm, vamos dizer assim, redundância de meios de transmissão, elas têm uma complexidade um pouco maior aí. Então, vou ter esses módulos, enlaces, meios, transmissões, protocolos, né? A fim de organizar toda essa parte de comunicação. Então, né, a primeira separação que a gente faz nesse esquema, né, os processadores podem estar ligados fisicamente por distâncias variadas, de poucos metros a vários quilômetros. Então, a gente tem uma classificação
das redes de acordo com a abrangência, tá certo? A abrangência dos seus modos processadores e computadores. Então, por exemplo, a primeira rede que a gente tem, na realidade a gente tem uma antes dessa, que é a PAN, né, que é a Personal Area Network, na realidade que é uma rede personal, né, uma rede pessoal, tá certo? No segundo módulo, né, a gente vai ter uma rede local, tá certo? Essa rede local são redes que permitem ter conexão numa pequena região. Pode ser só, por exemplo, numa casa, pode ser uma empresa, tá certo? Uma sala de aula. Então, a abrangência de uma LAN é uma rede local. Então, a distância, né? Uma pequena região, tá certo? E suas características, alta taxa de transmissão e baixa taxa de erros. Por quê? Por causa da própria distância. E geralmente são de propriedade privada. Tá certo? As redes são as redes locais aí, conhecida como LAN. Tá certo? As redes metropolitanas já são redes que vão interligar computadores, aqui sistemas computacionais que estão em distâncias maiores, tá certo? Para uma pequena região, mas ainda dentro do limite de uma cidade, de uma metrópole, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu já tenho as operadoras, tanto de telefonia, as operadoras de fibra ótica que fornecem os serviços, tá? Então, elas já são consideradas MANs, Metropolitan Area Network. Tá? Essas redes mantêm as mesmas características da rede local, porém cobrem distâncias maiores e normalmente trabalham com velocidades um pouco menores comparado à LAN, certo? Então eu vou ter uma distribuição, uma capilaridade um pouco maior dessa rede quanto à abrangência. E a WIDE, né? Wide Area Network, né? As WANs, aí também conhecida como a internet, né? Que abrange uma área de comunicação, né? Interagir com computadores, áreas geográficas extensas, né? Ultrapassando aí essa área metropolitana. São em ligação entre estados, entre países, tá? Entre operadores diferentes, tá certo? Então, tem regras né, de comunicação aí. Então, elas fornecem serviços de dados, né? Provido por operadoras, empresas de telefonia, empresas de satélite, vários serviços aí, tá certo? Então, aqui são mais especificamente as operadoras que interligam, trabalham nessa, vamos dizer assim, rede a longa distância, tá certo? Elas trabalham velocidades menores, né? E com maiores taxas de erro, porque eu vou ter vários meios, passando por vários meios aí, né? Até bem pouco tempo, ou não sei se ainda tem gente que tem a DSL, né? Que é o par trançado, né? Como usuário final. Né? Então ainda tem uma taxa que usa a linha telefônica comum, né? E tem como ponto final uma alta taxa de erro aí. Então, o desenho aqui vai mostrar, né? Então, a WAN, né, com uma ligação a longa distância, eu posso ter ligação entre estados, países aqui, e as ligações regionais, né, metropolitanas, né? E até chegar, depois da metropolitana, tem o usuário final aqui, né? Que são as LANs. Então, a LAN estariam as redes locais, redes privativas de usuário final, as redes metropolitanas no segundo nível, tá? E a rede WAN seria uma rede de longa distância. Então, topologia, né? Seria o layout físico da rede, topo, né? A visão vista de cima, né? Seria o layout físico da rede. Então, a gente vai conhecer os modelos, né, de topologias existentes a ser utilizado, né, que vai caracterizar o tipo, a eficiência, a velocidade de uma rede orientada dentro de um padrão de rede. Então, a topologia, professor, tem uma topologia melhor do que a outra? Não. Vai ser conforme a necessidade. Cada topologia vai ter suas vantagens e desvantagens. Então, como eu falei para vocês, né, a topologia vai ser o layout dessa rede, né, de computadores através do qual as informações e os dispositivos vão estar conectados a ela.
Então, o primeiro modelo é mais um modelo teórico, tá certo? Que seria a topologia totalmente ligada, o chamado de full mesh. Tá certo? Nessa topologia, todas as estações estão interligadas entre si. Tá certo? Então, a troca de mensagens se dá diretamente através desses enlaces. Então, é a mesma coisa, de eu estar ligado diretamente com todo mundo. Tá certo? Embora essa topologia apresente maior grau de paralelismo de comunicação, né? Sua implementação é quase impraticável, né? Principalmente em redes grandes e fisicamente dispersas. Então, vamos olhar o desenho para a gente ver e entender. Então, na topologia full mesh, totalmente ligada, cada máquina que eu tenho na minha rede, eu estou ligado diretamente com todo mundo, tá? Então, esse quer falar com esse, ele usa esse meio de comunicação. Esse quer falar com esse, ele vai usar esse meio. Então, é uma topologia totalmente ligada, né? Que assim, na prática, imagine quantas, por exemplo, numa rede com 1, 2, 3, 4, 5 computadores, eu tenho, cada computador tem que ter 4 interfaces de rede para comunicar. Imagine isso, entrou uma máquina a mais aqui nessa rede. Cada um vai ter que ter uma interface a mais de rede. É que nem se tivesse uma placa de rede a mais. Cada computador tivesse 4 placas de rede aqui para fazer toda essa comunicação. Tá? Então, ele é uma topologia mais conceitual do que funcional, tá certo? Mas, assim, conceitualmente ele existe. Tá ok? Então, eu tenho a topologia em anel, né? Que seria o segundo tipo. Então, ela vai consistir de estações conectadas através de um caminho fechado, né? Nessas redes, as estações são capazes de transmitir dados nas direções possíveis, né? Tanto num sentido quanto no outro. Quando a mensagem enviada é um nó, né, ela entra no anel e circula até ser retirada pelo nó ou estação de destino. Ou então voltar para o nó fonte, dependendo do protocolo empregado. Então, os maiores problemas dessa topologia, né? Pouca tolerância a falhas, pois se um dos nós se abrir, a rede deixa de funcionar. Erros de transmissão e processamento podem fazer com que uma mensagem continue eternamente a circular no anel. Então, se tiver um erro, essa mensagem vai continuar circulando, né? Se cair um nó, eu perco a funcionalidade do anel. E a expandibilidade é limitada pela performance que se quer da rede, pois quanto maior a rede, maior o tempo para a informação circular dentro dela. Então vamos ver a figura, a gente vai entender. Então na realidade é assim, esse A quer falar com esse daqui, né? Com D. Então o A manda mensagem, ela passa para o B passa para o C e o C passa para o D, tá certo? Então essa é a funcionalidade da topologia em anel. Então ela vai passando de ponto em ponto, tá certo? Até chegar no destino. Tá ok? Então eu tenho alguns tipos aí de rede, depois a gente alguns tipos de, por exemplo, formas do protocolo trabalhar essa informação, tá certo? Mas por enquanto a gente vai entender de uma maneira geral aqui que ele vai passando a informação até chegar ao destino, certo? Por exemplo, se o destino não recebeu, ele vai chegar no ponto de origem, a mensagem não foi entregue. E se tiver aquele erro do protocolo, uma falha no sistema, eu posso ter uma mensagem circulando, né, eternamente aí. Então essas foram as desvantagens aí dessa rede em anel, tá certo? Mas foi um padrão desenvolvido, né, que funcionou em até determinado momento, né, historicamente. Então, aí eu tenho topologia em estrela, na realidade, assim, esse tipo de rede, eu tenho um nó central que tem o controle supervisor do sistema, chamado de host, interligando as estações numa conexão ponto a ponto. Então, através do host, que as estações podem se comunicar entre si. Então, o arranjo em estrela é a melhor escolha se o padrão de comunicação for assim de conjunto de estações secundárias que se comunicam com o nó central. Então, o nó central vai fazer a função de controlador e os demais nós, eles vão fazer a função de clientes, tá? Então, é que nem se o nó central fosse só um servidor
de protocolos e as estações que vão fazer as funcionalidades. Então, as situações que mais acontecem são aquelas que o nó central está restrito à função de gerente. Então, ele só faz a função de gerente e a operação de diagnósticos. Então, os maiores problemas dessa tecnologia vão ser, no caso de ocorrer falha numa estação, né, ou no elo no nó central, a estação vai ficar fora, toda a rede vai ficar fora. Não, minta, assim, primeiro, se a estação ocorrer num nó, né, esse nó vai ser desprezado, a rede continua funcionando. Mas se acontecer no elo central, no nó central, ela vai ficar totalmente fora, né? Então, e o segundo é a expansão dessa rede. Esse tipo de rede só é feita até um certo limite, imposto pela capacidade de gerenciamento do nó central. Bem como o desempenho dessa rede também é limitado pela capacidade de processamento do nó central. Então, vamos dizer assim, na figura tem essa ligação em estrela. Então, o nó central, ele que controla. Então, a mensagem precisa de A para C, tá certo? Então, ela vem daqui, o nó central fala, opa, né? É para esse ponto, ele que manda. Então, esse precisa se comunicar com esse, tá? Então, tudo passa pelo nó central. Então, o nó central, ele gerencia. Se cair um elemento de rede, tá? Uma máquina da rede, não vai interferir, tá? As demais continuam funcionando. Só que se cair o servidor central, a rede inteira cai, tá certo? Então, essa topologia depende do nó central. Uma coisa que vocês estão bem acostumados com essa topologia estrela é o próprio CLP, né? O controlador lógico programável, né? Ele, na realidade, não deixa de ser um nó central que ele configura as entradas e saídas. Então, todo o processamento é em cima dele. Então, é um exemplo de configuração em estrela, tá certo? Então, vou ter os I/Os aqui, vou ter os elementos aqui, né? E eu vou ter o CLP como nó central. Seria um exemplo para vocês de topologia em estrela. Tá ok? Então, agora a topologia em barramento, né? Embarramento. Então, é a topologia onde todas as estações se ligam no mesmo meio de transmissão, tornando o meio físico compartilhado. Certo? Então, o meio é compartilhado por todos. E cada estação conectada ao barramento pode ouvir todas as informações transmitidas. Tá certo? Então, essa característica torna a topologia de barramento para aplicações com mensagens de tipo de fusão. O que são as mensagens de fusão? Para múltiplas estações. Por exemplo, eu quero fazer uma comunicação chamada de broadcast. Há um exemplo de uma comunicação de broadcast, não barramento, tá? Broadcast é por exemplo, o rádio FM, tá? Ele manda um sinal só para todas as estações. Isso que é um exemplo de broadcast, tá certo? Que eu mando para várias, para todas as estações, broadcast. E o multicast eu posso mandar para algumas estações, certo? Então, no meio na topologia de barramento, eu falo e todo mundo escuta, certo? Só que só quem for destino que vai processar a informação. Então, o meio vai ser compartilhado, certo? As falhas aí das estações não vão causar parada total no sistema, tá certo? Então, o maior problema vai ser em isolar um defeito no próprio meio físico, já que o meio ele vai ser compartilhado. Então, pessoal, eu tenho aqui, né? Eu tenho uma interface de rede, eu tenho várias máquinas, eles estão no barramento. Então, o A quer falar com o C, o A manda uma mensagem para o C aqui no barramento. Todo mundo escuta o B, escuta o D, escuta. Só que só o B, só o C, onde foi mandada a mensagem, ele vai tratar a mensagem, tá certo? Aí o que acontece? Se duas máquinas tentarem falar ao mesmo tempo, vai dar uma colisão e elas vão ter uma retentativa. Depois a gente vai ter que ter um protocolo específico para tratar isso, tá certo? Que vai fazer a retransmissão. Opa, usei o meio, está ocupado, então eu tento de novo, daqui a um tempo, entendeu? Então tem uma certa colisão. Mas se, por exemplo, uma máquina sair da rede, a rede continua. Sair duas máquinas da rede, a rede continua funcionando, tá certo?
Essa aqui, diferente das outras, por exemplo, diferente da anterior, ela não tem hierarquia lá do nó central. Então, todo mundo está no mesmo, que nem pendurado no mesmo varal aqui, certo? Um fala, todo mundo está escutando. Então, a gente tem um outro tipo de topologia, tá? Também é chamada topologia em árvore, tá certo? Árvore por quê? Porque no mesmo, conforme o desenho da árvore, eu vou ter o quê? Conexões, né, formadas por conexões em estrela conectadas entre si. Então, eu vou ter uma certa hierarquia, tá certo? Então, por exemplo, eu vou ter um concentrador aqui, né? Uma concentrador estrela aqui, eu vou ter um concentrador aqui, tá certo? Eu vou ter uma outra rede, subrede aqui, uma rede aqui. Por exemplo, eu vou ter várias redes aqui, certo? Rede 1, rede 2, rede 3, rede 4. Então, eu vou ter uma outra ligação em estrela que vai estar ligando, né, as outras redes aí. Tá certo? Que nem se fosse o formato de uma árvore. Tá certo? Ele vai ramificando. Tá certo? É o tipo de topologia mais usada em redes modernas quando possui grande número de equipamentos aí. Tá certo? Então eu vou ter vários. Vou ter essa configuração aqui. Tá certo? E acho que por último eu vou ter uma topologia híbrida. O que é híbrida? É uma combinação de duas ou mais topologias de rede. Tá certo? Ela é formada por duas ou mais topologias que permite beneficiar das vantagens de cada uma das topologias que integram. Tá certo? É a mais usada na internet e em algumas UANs aí. Então, por exemplo, eu tenho uma topologia aqui que pode ser em barramento ou estrela, junto com uma rede em anel. Tá certo? Por exemplo, tá? Pode ser qualquer configuração aí. Tá certo? Então, eu vou ter mais de uma topologia junto. Então, essa máquina aqui está junto com essa topologia aqui, que pode estar em estrela, só que ele está numa topologia em anel. Tá certo? Então, eu vou ter, assim, várias redes interligadas aí. Redes, assim, de topologias diferentes interligadas. Então, né, o resumo da que a gente viu, né, da aula de hoje, a gente tem as redes conforme a área de cobertura, né, que a gente tem a PAN, que é a Personal Area Network, que é a rede pessoal, né, que é usada nos dispositivos móveis. Então, um dispositivo móvel pode ser uma rede pessoal. Quando você usa lá o Bluetooth, lá você é uma rede pessoal, tá certo? Tem a rede de abrangência local, pode ser uma residência, uma empresa, uma sala de aula, né? As redes metropolitanas, que são redes mais corporativas, né? Redes públicas, né? E a rede WAN, que é a rede de longa distância. E aí a gente viu as topologias como podem ser ligados os layouts de rede.